hostile standoff of nuclear weapons, we found O objeto interestelar em forma de charuto que atravessou o sistema solar e foi batizado por astrônomos de Oumuamua continua surpreendendo. Quando os pesquisadores o viram pela primeira vez, não identificaram nele a cauda ou coma, uma nuvem de gelo e poeira característica dos cometas, e por isso o consideraram um asteroide. Mas isso não explicava de forma satisfatória o comportamento do corpo celeste. Agora, cientistas trabalham com a hipótese de que ele seja, de fato, um cometa, levando valiosas informações sobre sistemas planetários distantes. Quer saber mais? Então vem comigo, que no vídeo de hoje você ficará por dentro dessas novas atualizações sobre a descoberta do Oumuamua e por que essa diferença é tão importante. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, já deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. No vídeo de hoje você irá conhecer um objeto interestelar enorme que foi detectado enquanto viajava pela nebulosa de Orion e sobre recentes atualizações dessa incrível descoberta. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Uma das maiores e mais recentes descobertas astronômicas foi a primeira detecção de um objeto interestelar visitando o nosso sistema solar pelo canadense Dr. Robert Welrick. O Dr. Welrick estava examinando os dados da pesquisa Pan-STARRS-1, procurando por NEOs, que na sigla em inglês significa Objetos Próximos à Terra, NEOs, quando assim notou algo estranho. Os astrônomos detectaram NEOs comparando imagens no mesmo pedaço de céu, noite após noite, procurando por objetos que se moveram. Eles, então, usam modelos de computador para prever suas órbitas e fazem observações de acompanhamento para garantir que o objeto esteja seguindo o caminho previsto. Os NEOs, incluindo os asteroides, seguem uma órbita elíptica semelhante à dos planetas, devido à gravidade no nosso Sol. Em 19 de outubro, Dr. Welrick notou que um objeto brilhante detectado em 18 de outubro não estava seguindo uma órbita elíptica neonormal. O Dr. Robert Welrick, pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí e PhD da Western University, em Londres, juntamente com a doutora Karen Mitch e uma equipe internacional de astrônomos, usou o telescópio Pan-STARRS-1 em um observatório localizado em Maui para descobrir um objeto visitando nosso sistema solar pela primeira vez. Após o estranho movimento do objeto detectado em 19 de outubro, o Dr. Welrick entrou em contato com outros colegas ao redor do mundo para realizar observações de acompanhamento. Todas as observações do telescópio Canadá, França, Havaí, CFHT, do telescópio infravermelho do Reino Unido, o KIRT, do Very Large Telescope, VLT, no Chile, dentre outros vários, confirmaram que a órbita e a velocidade deste objeto estavam fora do comum. O objeto detectado foi nomeado com a designação L para representar um objeto interestelar, porém é mais comumente referido como Oumuamua, que significa primeiro mensageiro de longe, em havaiano. Oumuamua estava viajando a uma velocidade de cerca de 46,2 km por segundo em relação ao Sol, onde a velocidade de escape é de 38,0 km por segundo, disse Dr. Welrick a Space que, quando os foguetes giram em torno da Terra, eles têm uma certa velocidade de fuga pela qual precisam passar. É a mesma coisa com o Sol. Todos os asteroides em nosso sistema solar não estão se movendo mais rápido do que sua velocidade de escape. E é por isso que eles estão gravitacionalmente ligados ao Sol, explicou. Welrick e sua equipe tentaram combinar os dados de várias noites e locais de observações para descobrir de qual parte do sistema solar o Oumuamua veio. O objeto estava em uma órbita hiperbólica, diferente de outro objeto em nosso sistema solar.
Com base em sua órbita, Oumuamua foi identificado como um objeto interestelar, algo que os astrônomos esperavam para ver em nosso sistema solar há séculos. O recordista anterior era o cometa Bowell, com uma excentricidade de 1057 devido a um encontro com Júpiter, disse o Dr. Welwick. A excentricidade é a medida de quão longe uma curva é de ser um círculo perfeito. A excentricidade de um círculo perfeito é zero. Em um artigo recente publicado na Nature, Dr. Mitch e seus colegas mostram a órbita extrema de Oumuamua. Este objeto também mostra mudanças substanciais em seu brilho em várias magnitudes, mudando periodicamente à medida que gira em um período de 8 horas. Olhar para a curva de luz ou brilho de um objeto nos diz sobre sua forma, diz o Dr. Welwick. Oumuamua tem uma forma muito alongada, com uma proporção de 10:1. Isso significa que seu comprimento é 10 vezes sua largura, com dimensões aproximadas de 400 por 40 metros. Quando Oumuamua entrou em nosso sistema solar, estava se movendo a uma velocidade de aproximadamente 26 km por segundo, uma velocidade 5 a 10 vezes mais rápida que os asteroides e cometas mais distantes do nosso sistema solar. A grande questão na ciência planetária é como nosso sistema solar se formou, como evoluiu, como a massa dentro dele foi distribuída, disse o Dr. Welwick. Acredita-se comumente que nos estágios iniciais da formação do sistema solar, grandes planetas migraram para dentro, enquanto algum material foi ejetado. Não temos como saber quanto material foi ejetado. Tudo o que sabemos é quanto material temos em nosso sistema solar, pelo quanto podemos observar da Terra. Estudar Oumuamua lançará mais luz sobre a formação de sistemas solares e determinará se nosso sistema solar é único em sua formação. Os astrônomos ainda estão tentando responder de onde veio Oumuamua. A explicação mais plausível é que Oumuamua foi ejetado de outro sistema solar, semelhante a quantos objetos gelados foram ejetados do nosso sistema solar em seus primeiros dias de formação. O cenário menos provável é a perturbação de um planeta desconhecido, ou planeta X. Se você retroceder em sua órbita, parece que esbarramos neste objeto, em vez de este objeto colidir conosco, diz o Dr. Welwick. Oumuamua parece ter vindo da direção da estrela Vega, na constelação de Lira, que é a direção geral em que nosso sistema solar orbita a galáxia. É possível que esse objeto tenha orbitado a galáxia muitas vezes. Um grupo diferente de astrônomos liderados pelo Dr. Alan Fitzsimons, da Queen's University Belfast, na Irlanda do Norte, sugere que Oumuamua é realmente mais semelhante a um cometa do que a um asteroide. Em um artigo recente publicado na Nature Astronomy, eles acreditam que a nuvem de Oort perdeu muitos pequenos objetos gelados ao longo dos anos devido à atração gravitacional de outras estrelas e, portanto, é mais provável que um cometa gelado visite nosso sistema solar. Os estudos espectroscópios de Oumuamua não correspondem à descrição de minerais na superfície de asteroides vistos em nosso sistema solar. Em vez disso, Oumuamua é mais semelhante aos objetos gelados em nosso sistema solar externo. Revisando a literatura mais antiga sobre o que acontece com os corpos gelados quando expostos a partículas energéticas e raios cósmicos por um longo tempo, Fitzsimons e seus colegas resumiram que as camadas superficiais desses corpos gelados podem evaporar devido ao ambiente cósmico. O material restante então se transforma em uma superfície rígida unida por compostos de carbono, o que dá ao objeto uma cor avermelhada semelhante à de Oumuamua. Ainda há debate sobre se Oumuamua é um asteroide ou um cometa, o que só pode ser resolvido com mais detecções de objetos interestelares. No entanto, de acordo com a análise de uma equipe de pesquisadores liderada por Marco Micheli, parte da aceleração observada do objeto está ligada ao efeito do calor do Sol sobre sua superfície gelada, e por isso não identificaram nele a cauda ou coma, a nuvem de gelo e poeira característica dos cometas, e o consideraram um asteroide. Mas isso não explicava de forma satisfatória o comportamento do corpo celeste. Agora, cientistas trabalham com a hipótese
de que ele seja de fato um cometa, levando valiosas informações sobre sistemas planetários distantes. Cometas e asteroides. Os cometas são feitos de rocha e gelo e se formam em áreas frias ou suficiente para a água se manter congelada. No nosso sistema solar, isso significa estar quase tão longe do Sol quanto Júpiter. Já os asteroides são objetos rochosos que orbitam principalmente em um cinturão entre Marte e Júpiter. O Oumuamua não é o único caso de corpo celeste em que a distinção entre asteroide ou cometa causou dúvidas. Há uma linha cada vez mais tênue entre os dois, já que estamos encontrando objetos semelhantes a cometas no principal cinturão de asteroide, diz a professora Sarah Roussel, do Museu de História Natural de Londres. Mas será que conseguiremos aprender mais com Oumuamua? O objeto ficou visível a poderosos telescópios terrestres por cerca de 2 meses e meio após sua descoberta. De acordo com Micheli, ele foi visto pela última vez no telescópio espacial Hubble e se mostrou ter um comprimento pelo menos de 10 vezes maior que sua largura. Essa diferença entre largura e comprimento foi apontada como a maior observada em qualquer asteroide ou cometa visto no sistema solar. E um formato incomum, comparado a um charuto, poderia ter várias explicações. Uma delas seria a de que ele poderia ter sido formado por objetos diversos que se juntaram, ou pela colisão entre 2 corpos com núcleos líquidos que não expeliram uma rocha, mais tarde congelada em um formato alongado. Outra possibilidade é que ele seja uma lasca de um objeto maior destruído pela explosão de uma estrela. Em um estudo recente, Gábor Damakos, pesquisador da Universidade de Tecnologia de Budapeste, na Hungria, sugeriu que colisões entre Oumuamua e poeira estelar durante milhões de anos podem ter produzido seu formato estranho. Estamos vendo uma corrida de cientistas para tentar descobrir como ele ficou assim, de onde veio e do que é feito. É muito empolgante, disse Alan Fitzsimons, professor da Queen's University, na Irlanda, e autor de um dos estudos sobre o objeto. Todas as informações que temos até o momento são consistentes, o que poderíamos esperar de um objeto expelido por outra estrela, afirma o astrônomo. E aí, o que você achou dessa nova descoberta? Será que os cientistas encontrarão mais respostas a partir desse gigante objeto interestelar? Será mesmo que esse objeto interestelar é de fato um asteroide ou um cometa? Conta pra gente nos comentários, queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!